Adição de números inteiros relativos. Minha professora de matemática começou a ensinar os números negativos. Ela falou que esses números estão presentes em diversas situações em nosso cotidiano, mas eu não entendi muito como surgiram esses números e qual a utilidade. Por isso eu vou falar com duas colegas que entenderam o assunto. Olá, Vitória! Olá, Paula! Vocês podem me ajudar com o conteúdo de matemática? Olá, Ana! Claro que posso lhe ajudar. Mas é claro, Ana, gostei muito de aprender sobre os números inteiros relativos. Ana, presta atenção, porque iremos lhe explicar como surgiram os números inteiros relativos e em que situações da nossa vida utilizamos eles. Ana, você já ouviu falar sobre sensação térmica? Você tem o hábito de verificar a medida da temperatura ambiente em um termômetro? Dificilmente faço isso. Mas lembrei que na minha cidade existem vários locais que mostram a temperatura. São os termômetros digitais. Então, Ana, a partir de qual medida de temperatura, aproximadamente, você sente muito calor? E a partir de qual você sente muito frio ou acredita que sentiria frio? Sinto muito calor quando a temperatura chega a 30 graus. E muito frio quando chega próximo de zero. Isso seria sensação térmica? Não, nem sempre a medida registrada no termômetro indica a sensação de calor ou frio que você está sentindo. Pode acontecer que o termômetro marca 30 graus, mas a sensação térmica é maior que isso, 35 graus ou mais. Sensação térmica é um fenômeno que resulta da percepção do vento com a temperatura. Considere, por exemplo, que os termômetros meteorológicos estejam registrando uma medida de temperatura de 10 graus Celsius. Se a medida da velocidade dos ventos for de 7 km por hora, então a sensação térmica, ou seja, a medida de temperatura que nosso corpo sente, será de 9 graus Celsius. Com ventos de 49 km por hora, a medida de sensação térmica será de negativo 1 grau Celsius. E, se estiver ventando a 79 km por hora, então a sensação térmica será de negativo 4 graus Celsius para os 10 graus Celsius registrado no termômetro. Nossa, que interessante! Então, em alguns lugares pode fazer muito frio mesmo. Para indicar essas temperaturas abaixo de zero, é que utilizamos o sinal de menos, que vimos na aula. É isso mesmo? Isso mesmo, mas vamos analisar um extrato bancário, onde também aparecem os números negativos. Observe. O extrato bancário é um documento com a descrição da movimentação ocorrida na conta bancária em determinado período. Veja só, o saldo bancário é calculado com base no saldo anterior e nas movimentações de crédito e débito. Os saques ou débitos feitos pelo cliente são representados por números negativos. O saldo é positivo quando há dinheiro disponível na conta bancária, indicando o crédito. Veja, Ana, como os números negativos fazem parte do nosso cotidiano. Durante milhares de anos, os números naturais, que são inteiros e positivos, supriram as necessidades básicas da humanidade, ou seja, de efetuar contagens, cálculos e indicar medidas. Com o crescimento das atividades comerciais, houve a necessidade da criação de novos números a fim de indicar e calcular, principalmente situações que envolvem grandezas que assumem sentidos contrários, como o caso do movimento dos comerciantes. Vamos analisar a seguinte situação. Um comerciante tinha no começo do dia 2 sacos de feijão com 40 quilos cada. E no final do dia, se tivesse vendido 7 quilos, para não esquecer que naquele saco faltavam 7 quilos para estar completo, escrevia o número 7 com um tracinho na frente. Porém, se o comerciante resolvesse despejar no outro saco 3 quilos que tivesse sobrado, escrevia o número 3 com 2 tracinhos cruzados na frente.
para lembrar que naquele saco tinha 3 quilos a mais de feijão. Foi durante essas atividades comerciais que surgiram os primeiros registros dos sinais de mais e de menos. Esses símbolos eram usados meramente para indicar excesso e falta, e não com os significados operacionais de hoje, sendo que as situações dos comerciantes foram significativas na problematização da necessidade de ampliação dos campos numéricos. Agora sim, entendi muito bem, mas eu tenho mais uma dúvida. Ainda não consigo entender todos aqueles sinais que aparecem na adição, com números positivos e negativos. Ah, você tem dúvidas sobre como adicionar números inteiros relativos. Vamos jogar a batalha numérica para lhe ajudar a entender melhor essa questão. Esse jogo é realizado com cartas vermelhas e azuis, um dado comum e um dado que possui 3 faces vermelhas e 3 faces azuis. Cada carta vermelha corresponde a um ponto negativo e cada carta azul corresponde a um ponto positivo. Para iniciar o jogo, temos que jogar os dados juntos, mas uma de cada vez. Ah, sim, entendi. Posso começar? Mas é claro! Olha só, consegui 5 pontos em um dado e no outro a face azul. Isso mesmo, você ficou com 5 pontos positivos nessa primeira rodada. Agora eu irei jogar os dados. Olha só, consegui 3 pontos com um dado e no outro face vermelha. Mas vamos anotar em uma tabela para analisarmos nossa pontuação durante o jogo. Nessa primeira rodada, você obteve 5 pontos positivos e eu 3 pontos negativos. Vamos para a próxima rodada. Vou jogar os dados. Consegui mais 3 cartas azuis. Muito bem, Ana. Agora é minha vez. Mais uma carta vermelha. E agora, como ficou nossa pontuação? Juntando as 5 cartas azuis com 3 cartas azuis, você ficou com 8 cartas azuis. Ou seja, finalizou essa rodada com 8 pontos positivos. Vamos ver o registro dessa adição. Acompanhe a seguir um modo de realizar adições com números inteiros relativos, utilizando a reta numérica. Localizamos o ponto associado ao valor da primeira parcela na reta numérica. O sinal da outra parcela indicará o sentido do deslocamento a ser executado. Se o sinal for positivo, o deslocamento será para a direita, e se o sinal for negativo, o deslocamento será para a esquerda. Nesse caso, a segunda parcela é 3 positivo, então o nosso deslocamento será positivo. Deslocamos a quantidade de unidades correspondente ao valor absoluto da parcela, chegando ao resultado final, positivo 8. Portanto, a adição dos pontos localizados na reta resulta em positivo 8. Analisando a situação de Vitória, juntando 3 cartas vermelhas com uma carta vermelha, obtém-se 4 cartas vermelhas. Assim, Vitória ficou com 4 pontos negativos. Veja o registro dessa adição. Vamos analisar essa adição na reta. Localizamos o ponto associado ao valor da primeira parcela na reta numérica. A outra parcela indicará o sentido do deslocamento. Nesse caso, o deslocamento será uma unidade para a esquerda. Portanto, a adição dos pontos localizados na reta resulta em negativo 4. Que bacana! Estou entendendo bem. Vamos para a próxima rodada. Irei jogar os dados. Muito bem, Ana. Você conseguiu 6 cartas vermelhas. Agora é minha vez. Que ótimo! Consegui 5 cartas azuis. E agora? Com quantos pontos ficamos? Observe que no final de cada rodada,
devemos juntar uma quantidade de cartas de mesma cor ou de cores diferentes e verificar o resultado obtido em cada caso. Juntando as 8 cartas azuis com 6 cartas vermelhas, você ficou com 2 cartas azuis, ou seja, finalizou essa rodada com 2 pontos positivos. Veja só. Vamos analisar essa adição na reta. Localizamos o ponto associado ao valor da primeira parcela na reta numérica. A outra parcela indicará o sentido do deslocamento. Nesse caso, o deslocamento será 6 unidades para a esquerda. Portanto, a adição dos pontos localizados na reta resulta em positivo 2. Analisando a situação de Vitória, juntando 4 cartas vermelhas com 5 cartas azuis, obtém-se uma carta azul. Assim, Vitória ficou com um ponto positivo. Veja só. Vamos analisar essa adição na reta. Localizamos o ponto associado ao valor da primeira parcela na reta numérica. A outra parcela indicará o sentido do deslocamento. Nesse caso, o deslocamento será 5 unidades para a direita. Portanto, a adição dos pontos localizados na reta resulta em positivo 1. Vocês são sensacionais! Agora sim entendi a utilização da simbologia e a importância de utilizarmos os parênteses. Ah, e outra coisa! A maneira de trabalhar com a reta me ajudou muito a entender o conteúdo. Muito obrigada, meninas!